Olá, eu sou Alexandre Mazo, fotógrafo, e hoje estou editor de fotografia na Gazeta do Povo. Sou natural de Londrina, mas já vivo aqui em Curitiba há 25 anos. E sou um eterno apaixonado pela fotografia. Esse que vocês ouviram aí se apresentando é o Alexandre Mazo, editor de fotografia do jornal Gazeta do Povo, aqui em Curitiba. E a gente está começando mais um episódio do Arquivo RAW, podcast onde o assunto é a fotografia. Eu sou o Henry Miléo. Eu sou Hamilton Zambianchi. E a gente vai seguir nesse bate-papo bacana aqui. E queria já começar agradecendo o Mazo pela gentileza de nos receber e gravar Não, esse... sempre comigo aqui. Na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, então o microfone está aberto, você pode falar sobre o que você quiser. Na verdade, a gente infiltrou aqui na sua casa, né, para conhecer mais, não só a gente, mas todas as pessoas que nos ouvem, conhecer mais quem é o cara que está por trás ali do setor fotográfico da Gazeta do Povo. E mais uma vez, o Miléo já disse, mais uma vez a gente queria agradecer a tua participação, agradecer a possibilidade de nos receber aqui. Claro. E eu queria já abrir esse bate-papo, Mazo, para falar um pouco da sua trajetória na fotografia. A gente sabe que você está ali numa lista dos 200 melhores fotógrafos do mundo, e isso é uma honra para a gente estar entrevistando um cara desse nível. Imagina. E eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória. Olha, Milton, eu comecei muito cedo, né? Como eu falei, eu sou natural de Londrina. Eu comecei a me interessar pela fotografia, eu tinha 11 anos de idade. Isso faz muito tempo. A gente não precisa falar a sua idade, então, não, né? não tem problema, tem 48, não tem o menor problema com isso. Então, beleza. Mas eu saía do colégio, passei em frente ao Teatro Ouro Verde, lá em Londrina, e estava vendo uma exposição de um fotógrafo que fazia um trabalho com colagem, recorte de fotografias, uma coisa que hoje eu acho um absurdo, mas que naquela época me chamou muita atenção. E eu olhei para aquilo e eu lembro nitidamente, assim, no meio do salão, depois de ter assistido a aula no Colégio Gucimas, eu olhei para aquelas paredes e falei, eu quero fazer isso. Eu me lembro nitidamente, assim, com a mochila nas costas, eu disse, eu quero fazer isso. E a partir dali eu comecei a fuçar, ir atrás de o que era aquilo que eu queria fazer, né? A fotografia. Para mim, muito distante de uma realidade. Eu vim de uma família relativamente pobre, assim, não tinha a condição de comprar uma câmera fotográfica. Isso era um sonho inatingível. Mas todos os sonhos são atingíveis, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 13 anos de idade já estava trabalhando para tocar a casa junto com a mãe, que tinha um monte de gente. E a fotografia apareceu para mim através de uma namorada que eu tive e que ela era péssima fotógrafa. Eu não entendia o que acontecia. É verdade. E aí eu peguei os manuais de instrução dela, os livros dela, que ela tinha um monte. Ela era aquela pessoa que conhecia a teoria da fotografia, mas não conhecia a prática, né? E quando eu comecei a ler aquele material, para mim foi tão natural. Eu falo isso às vezes até para minha esposa, que parecia que eu já sabia o que era aquilo. E eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Mas para mim foi tão natural. Eu lembro que eu peguei emprestado uma câmera dela, dessa ex-namorada, era uma Pentax Camil, manual, foco manual, não tinha nem fotômetro. O fotômetro não funcionava. E eu saí fazendo as fotos baseadas naquilo que eu tinha lido, que eu tinha visto no manual dela e tal. Revelei o filme e deu tudo certo. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso fazer isso aqui. E aí começa. Eu comecei a fazer o que todo mundo começou. Book da namorada, da amiga da namorada, foto de fachada de estabelecimento comercial para fazer um dinheiro e comprar o filme. Aniversário, cara, você possa imaginar. O que aparecesse, fazia. Fazia. Quicou na frente. E que está no processo de todo fotógrafo iniciante, né? Isso, né? Sim. E eu acho que é saudável esse processo, assim. E como Londrina tem até hoje uma relação muito próxima com São Paulo, eu comecei a fuçar, na época não tinha internet, né, mas alguém me falava, a Fundação Cultural tinha lá um informativo e tal, tinha workshops em São Paulo, de final de semana. É uma coisa que eu sinto muita falta, assim, hoje mesmo a gente quase não tem aqui em Curitiba, né? Você raramente vê alguma coisa acontecendo, né? Eu acho que é uma pena, uma judiação.
E aí eu ia para São Paulo, perdão, na sexta-feira à noite. Acordava às 6 horas da manhã na rodoviária lá em São Paulo. Fazia o workshop sábado e domingo de madrugada, meia-noite, embarcava de volta para Londrina, porque eu tinha que tocar a vida em Londrina. Isso menino mesmo, 15 para 16 anos. E fui fazendo um monte de workshop. Assim, tudo que eu descobria em São Paulo, eu ia para lá. Dormi em muita pensãozinha vagabunda, comi muito sanduíche para poder dar o dinheiro para fazer o curso, né? Quando você está com fome de fotografia, você come sanduíche numa boa. Você nem liga. Você come sanduíche como se fosse caviar, né? Exatamente. Você nem liga se você tem fome ou não tem fome. Você quer aprender. E era esse meu desejo. Legal. Você comentou que você viu, eu acho que, se não me engano, algumas fotos na parede, né? Isso. E foi um momento que virou a chave, né? Foi. Tipo, opa, foi é exatamente isso que eu quero. É isso aí. Acho que isso é bem natural na fotografia, né? Acho que as pessoas que elas se sentem confortáveis na fotografia, as pessoas que do nada pensam assim, eu quero fazer isso, eu quero ser fotógrafo, eu quero trabalhar com imagem. Eu acho que a maioria das vezes, assim, às vezes não é vendo uma foto na parede, mas às vezes é ouvindo uma palestra de um fotógrafo. Mas eu acho que o profissional da fotografia, a maioria daqueles que hoje estão no mercado, eles entraram nesse mercado, entraram nesse ramo, entraram nessa vida de fotógrafo, nessa virada de chave, né? Então é uma virada assim que tipo ligou o disjuntor. Exatamente. A gente tem que fazer um recorte aí, que eu concordo com você, mas eu acho que preciso fazer um recorte. Eu dava aula numa escola de fotografia aqui em Curitiba e na pós-graduação em Londrina e outras instituições. Eu agora estou meio vagabundo, assim, não estou dando aula. Estou guardando os segredos. Mas há que se fazer um recorte. A fotografia, um tempo atrás, ela era tida como uma profissão que dava muito dinheiro. Ok? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser fotógrafo, eu quero ser dentista, né? E ela vive até hoje desse glamour, né? A fotografia traz um glamour aí escondido, que é bacana, porém é perigoso, né? Quando você fala dessa virada, eu me vejo muito nela, porque eu não via... eu era um menino pobre. Já falei que era pobre? Já falou. Então... Eu não via na fotografia a possibilidade de ganhar dinheiro. E eu acho isso muito perigoso. Quando você toma essa consciência, essa virada daquilo que você quer como ofício, quando ele é voltado só pelo dinheiro, o que eu posso dizer? Que Deus te abençoe. Segue teu caminho, né? Quando a gente toma essa virada pela fotografia, pelo menos para mim, com ou sem dinheiro, ela vai continuar apaixonante, ela vai continuar sendo construída, eu vou continuar sendo fotógrafo. Muita gente já me perguntou, se você não fosse fotógrafo, o que você seria? Fotógrafo. Eu não tenho outra opção. E não é porque eu não acho que eu seja capaz de outra coisa, mas é porque eu amo essa profissão, eu amo esse ofício. Então, essa virada acontece mesmo. Alguns alunos meus, eu já vi isso, alguns alunos se tornaram profissionais que trabalham comigo hoje, que é o caso da Letícia Kemi, o Fernando Zequinão, que é um cara que tem um trabalho lindíssimo, e que eu percebi no decorrer das aulas essa virada deles, essa percepção do pertencimento à fotografia. Boa parte dos meus alunos se tornaram fotógrafos comerciais e ok, tá tudo certo. São felizes? Não sei, acho que sim. Estão ganhando dinheiro? É bem provável. Mas se é só isso, não tem nada de errado, mas que pena. Pena porque eu acho que a fotografia, além do dinheiro, ela pode te trazer um universo de conhecimento e descoberta que não tem dinheiro nesse mundo que vai te pagar. Vocês sabem muito bem disso. A fotografia te proporciona viajar o mundo, conhecer pessoas que você vai ter 2 horas de conversa, que você vai querer esticar para 2 dias de conversa, porque são pessoas maravilhosas, de todos os gêneros, né? Intelectuais ou não. Enfim, eu acho que a fotografia, quando você consegue fazer essa virada, ela é mágica, né? Não tem... A gente até já, em outros episódios, né, Miléo? A gente já até conversou sobre esses mesmos aspectos, que a fotografia, ela não pode ser desenvolvida apenas por conta de um ganho financeiro, né? Porque senão a pessoa não vai fazer a verdadeira fotografia, né?
A gente falou também, se não me engano, numa outra entrevista, né, Miléo? Que a gente falou sobre esse glamour escondido. Então, assim, eu acho que a fotografia em si, ela precisa... Os fotógrafos, eles têm essa virada, mas eu acho que cada um segue o seu caminho da melhor forma que acha, né? Da melhor Sim. forma que lhe convém, E tá podemos tudo dizer. certo, né? E tá tudo certo. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Milão? O Maso falou uma coisa que a fotografia nos proporciona conhecimento sobre tudo, né? E uma das coisas fantásticas também nos proporciona conhecer o mundo, né? Por exemplo, o Miléo Sim. é um cara que viaja, já conhece vários países da América Latina aqui, né? E às vezes você liga pra Tudo ele, vamos tomar um graças café? Não, eu tô no Peru. Tô no Como Peru, tô em Cuba, tô em Buenos Aires, mas é isso. E tem alguns materiais legais. Você acha? A fotografia te proporciona isso? Eu na verdade, eu só viajo na maionese. Também, né? Viaja muito na maionese É também. fundamental, sim. É fundamental. Haja maionese. Não, assim, eu só tive essas oportunidades por causa da fotografia mesmo. Não quero dizer que se eu não tivesse uma outra profissão, eu não teria viajado para conhecer, porque eu acho que o ser humano ele é muito nômade, na verdade, né? A gente tem vontade de ver outras coisas, de ver outros lugares, de conhecer outras pessoas, mas quando você tem eu digo assim, a desculpa de que eu estou indo lá para fotografar, ou tipo, tem alguém me pagando para eu ir lá fotografar, Esse cara é louco, né? fica muito mais fácil, né? Você pensa assim, porra, eu iria de graça, entendeu? E o cara tá me pagando. E o cara tá me pagando. Não, mas é questão de você saber que rumo que você dá para tua carreira, né? Não quer dizer que você precise necessariamente viajar, você pode ser um ótimo fotógrafo que trabalha numa região geográfica muito mais afunilada. Dentro de um estúdio fechado, né? De 100 metros quadrados. Isso, mas no meu caso, eu consegui juntar essas coisas, né? Eu tenho a possibilidade de viajar, de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares e ainda assim fazer o que eu gosto de fazer, que é a fotografia. Porque como o Hamilton disse, a gente já conversou sobre isso antes de vários fotógrafos acharem, ou de várias pessoas, enfim, querendo se tornar fotógrafo por causa de um ganho, ou por causa de um ganho extra, né? O cara tem a profissão dele, fotografa mais ou menos, alguém pede lá para fazer uma foto de um aniversário, de um casamento, de qualquer coisa, e o cara vai e faz, e isso é até em certo ponto ruim, porque acaba jogando o mercado para preços muito baixos, né? Exatamente. Mas eu acho que depende muito da pessoa, assim. Tem gente que não fica tão confortável em fazer a fotografia pela paixão que a gente tem, e tem gente que não fica tão confortável da mesma forma de fazer a fotografia só com um ganho, que não tem um ganho financeiro. Então, eu acho que é uma das poucas profissões que existem, porque você não tem, sei lá, um neurocirurgião que o cara chegou lá só porque ele ia ganhar mais, entendeu? Exato. Fez medicina por algum motivo específico, talvez até porque é uma profissão que tem uma certa segurança financeira. Mas ele chega a se especializar numa coisa não pensando numa segurança financeira. Ele chega porque ele acha bacana, ele quer aquilo, quer estudar aquilo. Agora, eu acho a fotografia talvez seja uma das poucas profissões que tenha uma pluralidade de gente, assim, e de ideias e de pensamentos diferentes. Até porque você tem áreas extremamente distintas, né? Você tem o cara que fazia colagem que você viu primeiro lá. E você tem o cara que é super centrado em vou fazer só o que é a realidade, não vou interferir em nada no cenário. Se tem uma pessoa atrapalhando, você não pede para sair, você encontra um outro ângulo ou faz daquela forma mesmo, porque quer manter isso o mais próximo possível daquilo que ele imagina que seja um recorte daquela realidade. Então, o bacana na fotografia é isso, que você vê diversos tipos de estilos de fotografia e ainda assim, ao mesmo tempo, tudo é fotografia. Exatamente. Essa diversidade é fantástica. Mas conta pra gente, a gente já sabe a sua história até o exato momento, desde quando lá, molequezinho lá, viu as colagens, hoje já é um puta fotógrafo. Como é que você recebeu aí a notícia? Como é que você soube? Você acordou e pensou, poxa, eu estou na lista dos 200 melhores fotógrafos do mundo.
E aí? Milton. Explica que lista é essa, né? Não, claro. Como é que foi? E assim, como que foi acordar e, poxa, tô nessa lista. Foi uma surpresa grande, assim. Eu sempre tive a dedicação do meu trabalho. Autodidata, mas sempre muito cuidadoso com o meu trabalho, às vezes até demais. Às vezes o excesso de cuidado me atrapalhou um pouco. Atrapalha até hoje, mas enfim, eu prefiro ser cuidadoso com o meu trabalho. E é uma lista da revista Archive, que é uma publicação alemã, que de períodos em períodos registra e elege, faz Faz um hall ali. um hall assim, de fotógrafos, principalmente na área de publicidade e outras vertentes. E um dia eu recebi um telefonema em alemão, que eu entendi nada. Mas Volkan Freuden, né? Eu falei, Eles Heinz Rosenberg, né? 200, né? Eu falei, 200, esse eu entendi. Eu falei, ué, e aí? E eu trabalhava com o Rai, que é um amigo querido, até com saudade dele, e que fala fluentemente alemão. Eu falei, Rai, vem aqui, pelo amor de Deus. E ele assumiu o telefone, aí conversou com a pessoa. E aí chegou a publicação, a informação de que o meu trabalho tinha sido escolhido para compor esse hall dos 200 melhores fotógrafos naquele período lá. Que ano que foi isso? Isso foi em 99, 2000 agora, acho que é 2000. 99, perdão, 99. Mas era na área, essa época você estava trabalhando na área de publicidade. Eu estava basicamente fazendo publicidade, assim, eu tinha um estúdio. E essa lista era de publicidade? Era do que era A no revista geral? Archive é mais voltada para a publicidade, assim, mais focado na fotografia publicitária. Se bem que esse trabalho que eu fiz era um trabalho muito próximo do que eu faço sempre, assim, que era um trabalho era uma documentação fotográfica de crianças em área de, não pode falar lixão, né, de área de reciclagem de materiais, né, descartados. Eram crianças trabalhando num aterro sanitário. E muito distante, né, dessa fotografia de publicidade que é toda muito perfeita, né, assim, muito corrigido, né, muito tratamento. E esse trabalho foi uma surpresa mesmo, porque era exatamente isso, assim, a documentação dessas crianças. Foi feita uma campanha na sequência de alerta, né, para evitar que esse processo continuasse, né. E aí veio esse prêmio. Eu fiquei muito feliz, fiquei realmente muito feliz, assim, porque é uma representatividade forte no mercado. Isso trouxe alguns benefícios para a minha carreira na sequência. Cara, um prêmio é sempre um prêmio, né? É igual o Conrado Wessel, né? Que eu fiquei classificado também, num trabalho que eu nem imaginei que poderia acontecer, por culpa do Miléo até, que eu mandei o material. E tanto que ele me encheu a paciência. Prêmio é sempre um prêmio, é sempre gostoso. Eu sou muito tímido com isso, assim, eu fico meio encabulado com essas coisas. Eu sou do interior, né? Mas eu acho sempre que é a validação do seu trabalho, né? Tem muita honra nisso, né? É como eu não falo que fotografia é minha profissão, que é meu emprego. Fotografia é meu ofício. Então, quando alguém ou alguma entidade observa o teu trabalho e diz, pô, meus parabéns, cara, eu fico muito feliz, assim, falo, puta, esse meu ofício é danado de bom, né? Eu tô feliz. Isso é bom, né? Eu faço o que eu gosto, os caras ainda acham que é bom, né? Então, Tá. E alguns me pagam. É isso que eu ia falar. E alguns ainda pagam ainda para fazer o que você gosta, né? Mas deixa eu te perguntar, você trabalhava na fotografia publicitária antes, Trabalhei né? muitos anos. E como é que você passou da fotografia publicitária para o fotojornalismo? Tá, vamos fazer uma volta no mundo aí, né? Uma volta no tempo. Como eu falei antes, né? Eu comecei fotografando book de namorada, aquela coisa toda, né? Aí um belo dia eu encontrei um amigo meu, Michel William, que é um baita de um fotógrafo também, repórter fotográfico na época, que hoje está na área do casamento, né? Tá na área de casamento. E fazendo E faz bem feito, selfie-cam, faz um bem negócio, feito. construiu uns equipamentos loucos lá. E apareceu uma oportunidade de trabalhar num jornal pequeno em Londrina, chamado Jornal de Londrina, que era um jornal novo, que vinha com uma proposta muito forte, assim, de bater de frente com a Folha de Londrina, que era um jornalzão grande e tal. E aí eu fui trabalhar nesse lugar. Claro, quem começa em jornal sabe disso, né? Ou você faz polícia, ou você faz coluna social, né? Que é o que ninguém quer fazer. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, sobra a vaga para você, pro novato, né? E eu fui Sempre, fazer né? exatamente isso, né? Polícia. A gente E quer entrar em jornal pra fazer o top, né? Não quer Lógico, entrar pra aquela fazer. capa, aquela cobertura do Papa, mas
Se a porta de entrada é a coluna social ou a coluna policial, cara, eu tô lá, não tem problema. Eu abracei. Que é uma grande escola, né? Fantástica, né? E eu entrei fazendo isso. Alguns meses depois, o editor de fotografia, que era o Gelson Lucas, grande amigo, quem eu devo muito do meu aprendizado, falou, vamos parar de fazer esse negócio aí, vem pra pista. E aí eu fui ser repórter fotográfico. Era o que você queria ouvir, né? Hamilton, eu queria fotografar, eu era muito novo nessa época, né? Então tudo era muito Você entrou no Jornal de Londrina. Desculpa, mas Claro. você tinha quantos anos? 16 anos. 16 O anos. Ministério do Trabalho não descobre isso. Mas dá pra contar pra aposentadoria aí? Acho que não. Acho que eu tomei na cabeça com esse negócio. Mas veja bem, com 16 anos você já era um repórter fotográfico, Era um né? cara de pau. Sabe? Então, realmente, foi uma escola, né? Foi uma escola, literalmente, né? Baita escola, porque eu tive a oportunidade, eu falo que eu fui abençoado. Eu sou um cara abençoado. O meu editor de fotografia era Gelson Lucas. Que, se vocês não conhecem, vão fuçar, vocês vão ver que monstrinho que é. E eu trabalhava junto com o Sadao, que era um japonês louco de pedra, mais um baita de um fotógrafo, e o Devanir Parra, também um excelente fotógrafo, repórter fotográfico das antigas, assim. Então, e naquela época a gente fazia laboratório preto e branco, né? A gente revelava as fotos, copiava as fotos. Hoje você fala para um jovem fotógrafo aí que você tem que revelar um filme em 1 minuto e meio no revelador de papel, porque o jornal tá para fechar, ele não sabe nem que é filme, né? Quanto mais revelador de papel. E 1 minuto e meio, você vai perder esse filme. E a gente não perdia, né? Você dava um jeito, secava no álcool para poder imprimir. Era uma loucura. Tinha aqueles truques, né? Então, cheio de truque, né, cara? Secava no secador de cabelo, esticando um dedão do pé o filme, para não enrolar. Se imaginar a cena é patética, né? Mas o editor tá esperando a foto, entendeu? Cara, mas é uma das cenas mais bonitas que existe. E na verdade... Não é que isso tinha que ser filmado. Assim, na verdade, só abrindo um parênteses Claro. nessa tua história, você teve essa escola, né, de começar cedo num jornal, e você começou num tempo em que a fotografia analógica já era em si uma escola, né? Total. Porque, igual você falou hoje, a gente já conversou sobre isso, eu e o Miléo, sobre a democratização da fotografia, né, com a chegada da fotografia digital, mas a fotografia analógica, nessa época, você aprendia muita coisa. Sim. Você aprendia, poxa, como é que eu vou ter que revelar esse filme aqui em 1 minuto e meio e... Sendo que hoje... Com alguém gritando, né? Sendo que hoje tá tudo num cartãozinho de memória que você coloca, já escolhe o que você quer, já edita ali em menos de 1 minuto e meio, e em 1 minuto e meio já tá no e-mail do cara. 30 segundos, você tira da rua, manda pelo celular. Bem isso. Então, só para fechar o parêntese dessa sua história, você começou cedo, foi uma escola, e a própria fotografia analógica foi uma escola para você, né? Sim, sem dúvida. Do jornal, eu saí do jornal depois, com grandes professores, assim, e aí fui montar um comércio, né? Falei, agora tem que ganhar dinheiro com fotografia, com comércio. Tolinho. Juvenil, aquele juvenil. Canelei, nossa senhora. Mas é engraçado isso, porque a fotografia publicitária, ela sempre beirou comigo, assim, ela sempre namorou comigo. Eu gostava, eu acho que eu mais gostava, na verdade, era das câmeras, porque você tinha que trabalhar com RB 6x7, Rolleiflex, né? A Sinar P2, aquela câmera de fole, né? Ou as Toyos, né? Eu tive o prazer de trabalhar com Sinar há muito tempo e tal. Então, não era a publicidade que me atraía, a foto do sorvete bonito, perfeito. Eu dava andando pro sorvete que derretesse. Eu queria operar uma Sinar. Sabe, imagina eu operando uma Linhof, fazendo a foto de uma roda de caminhão. Que graça tem fazer uma foto de uma roda de caminhão? Nenhuma. Mas uma Linhof tem toda a graça. Operar uma câmera iluminar aquela dessa... roda de pneu, fazer um desenho com a luz e operar e escutar o da Linhof. E revelar o cromo depois, aquilo sim era fotografia. Não, depois dessa, eu até ia te pedir um grande favor, fazer o barulho de novo. Da Linhof? Nossa, só um pouquinho. 3, 2, 1.
Nossa, aí senti firmeza, né? Uma câmera silenciosa. A RB já era diferente. Pá, pá, pá. Aquilo é um canhão. Para quem vai ouvir vai saber o que eu estou falando. E aí eu comecei a montar... Eu montei um pequeno espaço, um pequeno estúdio, ateliê de fotografia. Eu fazia de tudo que aparecesse. Eu tinha muita sede, né? Então, e conta para pagar. Então eu tinha que fazer de tudo, né? Não tinha mágica. Mas logo depois, uns 2, 3 anos depois que eu saí do JL... Não, imagina, logo depois. A Folha de Londrina me chamou para ir trabalhar lá. E meio que para ser um fotógrafo coringa, assim. Eu tanto atendia o departamento comercial, porque eu tinha uma experiência com fotografia de produto, quanto eu atendia o resto. O dia a dia, né? O acidente, o futebol, que eu nunca fui bom em futebol. Admiro quem fotografa futebol. Eu nunca gostei. Eu não gosto de futebol, então... Eu ficava assistindo o jogo ao invés de fotografar, né? Aí, que lance bonito. Ih, não fiz. Ih, foi gol. Eu não fiz. Já aconteceu isso com você? Todas as vezes que eu fui no campo, sem exceção. Os caras tiravam sarro de mim. Eu não gostei. Era fatal. Acho que eu não tenho foto de... Não, eu tenho uma foto de um gol. Brasil-Romênia. No Estádio do Café, só. O resto, eu nunca fiz gol. Eu achava legal. E aí eu... Putz, eu não fotografei. Você não gosta da coisa, né? E aí eu saio do fotojornalismo novamente, depois de um período, venho para Curitiba e aqui eu fui ser assistente de fotógrafo. Porque eu descobri que eu precisava aprender, eu precisava amadurecer, precisava me tornar um fotógrafo de verdade. Comecei fotografando meio que na raça, né? E eu cheguei ao momento que eu percebi que... Precisava organizar aquele conhecimento exatamente, todo numa cronologia linear interessante. Exatamente. E precisava realmente saber se eu sabia fotografar, né? Se não era só o automático do se não era só 6056, né? Aquela coisa maluca. E aí eu fui... eu organizei um portfólio, algumas fotos, e eu bati em todos os estúdios de fotografia aqui em Curitiba. Todos, sem exceção. Recebi a maior coleção de não da minha vida. E eu deixei um cara por último, porque eu tinha um respeito muito grande, uma admiração muito grande, que era o Sérgio Sade, que vocês não conversaram com ele ainda, vocês, não, por ainda favor... A gente tem que conversar pelo amor de Deus, com o Sérgio. Tá anotado. Bota aí na Primeiro- lista de pessoas tá a se Primeiro entrevistar. editor de fotografia, ele que desenvolveu o processo todo na editora Abril, um cara fantástico. Acompanhou a seleção brasileira há muitos anos, enfim. Ele tinha um estúdio aqui e eu fui lá, na cara de pau, fui o último fotógrafo. Eu, sem brincadeira, eu bati em todos os fotógrafos, sei lá, 30 e poucos fotógrafos aqui. Ninguém. Eu queria trabalhar como assistente de graça. Ninguém queria. E aí o Sade pegou meu portfólio, não olhou, era uma quinta-feira, falou, segunda-feira você volta aí. Eu voltei na segunda, meu portfólio estava no mesmo lugar onde eu lhe tinha deixado. Falei, bom, esse cara não olhou, né? Vou embora. Fui pegar minha pasta e falou, onde você está indo? Falei, tô indo embora, tá, obrigado pela atenção. Ele falou, não, vamos começar a trabalhar. E eu fiquei 7 anos como assistente do Sérgio Sade, que era um cara que fazia de tudo, assim, muito parecido comigo, assim, tanto de estúdio, de publicidade, quanto externas, com coberturas para Veja. Ele trabalhou muitos anos com fotojornalismo, depois mudou para... Teve uma inserção grande na fotografia de publicidade também, né? Exatamente, o Sérgio também teve uma trajetória rica, assim. Aí eu conheço o Fernando Ziviani, que veio trabalhar com a gente lá, e depois fui ser assistente do Fernando Ziviani de novo, e depois eu saí, montei o meu estúdio e segui carreira, tentando trabalhar loucamente, né? E depois desse estúdio, a Gazeta me convida para ser editor de fotografia. Eu lembro que uma época a minha esposa falava, mas por que você vai ser assistente, né, de fotógrafo? Você tem capacidade de ser fotógrafo e ter os seus assistentes. Eu detesto assistente, graças a Deus eu não preciso ter. Não teria paciência com eles, é uma pena, mas eu sou verdadeiro. Fui assistente desses caras que foram grandes professores, grandes mestres, que eu tenho até hoje um respeito muito grande, tanto o Sade quanto o Fernando Vianney. E eu acho que é isso, assim, Hamilton. Eu gosto de aprender, e eu não tenho medo de aprender, sabe? Eu passei uns perrengues nesse período financeiro, claro, minha Que renda fotógrafo caiu. que nunca passou, né? Lógico, né? E assim, é inerente à profissão nossa. Quem não quer passar perrengue, não seja fotógrafo. Não seja fotógrafo, Desiste. bem isso. Vai ser, sei lá, filho de deputado, mas não vai ser fotógrafo. Agora, para mim foi uma baita escola, mais uma baita escola, sabe? E Deus foi muito grande comigo, assim, foi muito bom comigo. A fotografia em si, ela é um constante aprendizado, né? Eterno, né?
o Miléo, tem vocês aí, você está em constante aprendizado com a fotografia, o Miléo é outro que tem aí 20 e tantos anos de fotografia, tem constante Pô, eu preciso aprendizado. fazer aqui uma Eu nem se fala, né? Depois que eu comecei a andar junto com o Miléo aí nos últimos anos, né, Miléo? Cara, o Miléo é um excelente professor. Um constante aprendizado na fotografia. Então, fotografia é isso. Sessão puxa-saco. Eu admiro e acompanho o trabalho do Miléo e eu fico, cara, esse cara fotografa demais, meu. Eu preciso aprender a fotografar desse jeito. É verdade, pô. O Miléo é um baita professor. Eu vou começar a dar um workshop aí. Ele é péssimo para ensinar, mas ele é um puta professor. Tá certo. Tá, ó, deixa eu aproveitar então aqui de descorar. Ainda bem que vocês não estão vendo. Ainda bem que isso é um podcast, não é o YouTube. Deixa eu mudar um pouco de assunto, mas continuar no mesmo assunto. Você falou que fotógrafo que nunca passou um perrengue e tal. Então, eu queria já entrar na segunda etapa, que é perguntando para você, como editor de fotografia do jornal lá da Gazeta do Povo, que acho que é o quarto principal jornal do país hoje, Isso, né? Hoje é o quarto principal. Número de acessos mais lido, né? e de mais lidos e tal. Mais lido no país. Falar sobre o mercado de fotografia atual hoje. Claro, a gente vai pegar mais como exemplo a fotografia em jornal, né? Sim. Que é o mercado em que você está inserido e que eu acompanho e tal. E perguntar como é que você vê isso, porque a Gazeta já teve um quadro de fotógrafos gigante, né? Eram 20 e tantos fotógrafos, contando todas as sucursais e correspondentes e tal. Hoje o quadro já é bem mais enxuto e não é uma exclusividade da Gazeta, todos os grandes jornais estão fazendo isso. Exatamente. O jornal já não é mais impresso, então ele tem uma velocidade muito maior, né? Ele é muito mais focado no online, assim como todos os outros jornais e portais têm a sua versão online ou alguns são exclusivamente online, então necessita dessa demanda de velocidade e rapidez, que na verdade o fotojornalismo sempre exigiu, né? Exatamente. Mas queria que você dissesse como que é isso, porque o que a gente vê hoje na fotografia, na imprensa, é que está se aceitando cada vez mais, por exemplo, que um repórter faça um registro com um celular, então isso acaba o mercado abrindo, né? Tipo, você tem repórteres de texto fazendo também fotos, mas ao mesmo tempo você não tem tantos fotógrafos trabalhando em reportagens com entrevista ou fazendo texto também. Como que está o mercado hoje de fotografia, principalmente em jornal? Melhor, a pergunta da vida, né? Sempre tem que ter essa pergunta. Tá difícil, cara, tá complicado. Como você mesmo tá percebendo, a gente que acompanha percebe, assim, há uma mudança, né? Eu acho que, devido às proporções, quando a gente mudou do analógico para o digital, também foi um susto, né? Quando você pegou a primeira DCS da Kodak, a DCS, né? Tijolo gigante. Parecia uma caixa de sapato. Né? Parecia uma caixa de sapato com a lente na frente. Era um susto, né? E a coisa funcionava, né? Então é engraçado isso. Eu acho que assim, a aposta dessas empresas em se tornarem digitais, eu acho de uma coragem absolutamente fantástica. Porque você quebrar paradigmas, né? Quebrar costumes, né? Você tinha que comprar um jornal impresso, ler o jornal de domingo, né? Aquele monte de papel ficava espalhado, as crianças não podiam mexer porque o pai não leu ainda, né? Tirar da ordem, né? Não dá para tirar da ordem. Isso mudou, né? Mudou o quê? Mudou o comportamento, mudou a forma com que as pessoas consomem a notícia, né? Não é uma culpa do fotógrafo, do repórter, não. Eu acho que as empresas precisam se adaptar a essa mudança do nosso leitor, do nosso consumidor. Nós consumimos hoje de forma diferente, né? Eu me lembro que um tempo atrás você ligava para pedir uma pizza. Hoje você digita alguma coisa no celular e a pizza chega. A gente consome diferente hoje. O segredo está em se adaptar a isso, né? E eu acho, honestamente, que nós fotógrafos ou repórteres fotográficos, a gente ainda não conseguiu achar a ferramenta, o jeito, como se adaptar a isso. Eu acho que a gente está meio que na maré, assim, a gente está indo fazer, está indo tocando, está dando certo, mas ainda é um ambiente desconhecido? Eu acho que e assusta, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra a repórter de texto levar o seu celular para fazer uma foto. Isso não me ofende. Ofende, eu acho que a preocupação é para quem vai consumir. Né? Porque eu faço jornal, não faço para mim. Eu faço para o meu consumidor, para o meu leitor.
para quem eu tenho muito carinho e respeito. Agora, eu fico me perguntando se eu, na posição dele, vejo uma matéria com uma foto péssima, mal feita, sabe? Não é porque foi feita de celular, é porque foi feita por uma pessoa que não é fotógrafo, né? Até mesmo porque hoje os celulares tiram fotos até mesmo de qualidade, Sim, né? tem celulares com qualidade excepcional de imagem, não sei, de menos. Eu acho que... E tem fotógrafos que fazem trabalhos com celulares que são espetacular. O Jonathan Campos mesmo, que trabalha com a gente lá, acabou de ganhar um prêmio da New Holland, no prêmio New Holland. A foto foi feita com celular. E não desmereceu o prêmio dele, né, de forma alguma. Como combater isso? Não sei se a palavra é combater, sabe? Como o fotógrafo vai incorporar isso, né? Como é que a gente pode melhorar esse processo, né? Assim como eu conheço 1 ou 2 fotógrafos que sabem escrever, que poderiam facilmente fazer uma reportagem fotografando, e fotografam muito bem, e escrevem muito bem. Mas isso na tabela é uma raridade, né? Assim como o repórter de texto fotografa muito bem. Eu, particularmente, não conheço ninguém de texto que fotografe muito bem. Seja com celular, com a caixa de sapato ou uma Leica. Isso é o de menos, a gente sabe disso. Câmera. Cara, a gente sabe que essa história é um outro paralelo. Como é que eu vejo hoje o fotojornalismo nesse universo digital novo, onde as empresas estão focando mais no online? Eu vejo ainda com talvez o grande desafio do repórter fotográfico, de como é que ele vai se inserir nesse novo contexto, nesse novo formato. Se readaptar, porque eu né? vejo, cara, sem brincadeira, eu vejo que ainda há uma resistência muito grande por parte do repórter fotográfico, que está tradicional, ou seja, ele só mudou o mecanismo. Antes ele fotografava analógico, agora ele fotografa digital. Mas ele faz exatamente a mesma coisa que ele fazia com o analógico. O modus operandi, né, a forma com que ele fotografa, é exatamente igual. Ele pode ter melhorado técnica, conhecimento, né, porque agregou, né, ao invés de ficar em pé no laboratório cheirando químico, ele está na frente do computador no Photoshop, ou num Lightroom, ou qualquer outro software. Mas a forma de fazer é a mesma. E eu acho que boa parte da culpa, e talvez os repórteres queiram me matar, mas é uma reflexão, e eu me coloco nela, que eu também sou fotógrafo, além de, essencialmente, a parte da culpa em que o mercado deu uma bagunçada boa aí, que muitos profissionais perderam, né, suas posições, seus trabalhos, é um pouco da resistência que o repórter fotográfico tem de readaptação desse novo produto. E olha que o cara que descobriu como é que faz para virar essa nova chave, esse cara vai ficar milionário, porque eu confesso para vocês que eu não sei não. Porque, tá bom, hoje eu fotografo e já mando imediatamente através de um celular, né? Ótimo. Então a internet me pede velocidade. Eu já tenho isso. Se eu não precisar mandar pelo celular, eu tenho um dispositivo que eu coloco na minha câmera que cai direto no FTP, na página do meu, lá na mesa do meu editor, que está lá no prédio, longe de mim, outra cidade. Então o problema da velocidade está resolvido. Maravilha. Mas não resolveu o nosso problema. A gente continua vendo uma série de profissionais perdendo seus postos, né, as empresas enxugando. Elas estão erradas? Não. Elas estão se adaptando ao mercado. Né? Outro dia um amigo me perguntou, mas por que vocês pararam de fazer o impresso? Eu falei, por que você parou de comprar o impresso? Aí ele falou, não, eu não compro impresso. Eu falei, então como é que eu pago a conta? Né? É simples, é uma matemática 2 mais 2, não tem mágica. Como é que eu vou manter um produto que ninguém compra? Não, Você sim, se readapta. e um pouco é saudosismo, né? Porque sim, total as saudosismo. pessoas, é possível você fazer a mesma coisa em ambiente, né? Exato. É claro que é bacana. Eu sou old school, eu gosto de sentar, Claro, pegar o cheiro jornal, do papel, a sujeira no dedo. sujar a mão de tinta e tal. Dobrar. Mas eu não deixei de ler jornal por causa disso. Também não. Eu leio na tela do celular. Inclusive ficou muito mais prático, né? Eu gosto de ler um livro físico. Mas eu tenho Kindle e carrego lá quando vou viajar meus 10, 20 mil livros num único dispositivo. Imagina que eu posso você ler em levar qualquer isso lugar. numa malinha na viagem daqui pro Peru. Sim, eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Excesso de bagagem, né? Eu andava carregando aquela tranqueira toda, naquele peso e tal. Hoje em dia é muito mais simples, quer dizer,
o hábito que é o que importa, né? Você consumia a informação, a notícia. É. E ao mesmo tempo você entra em outra questão, que os jornais estão cobrando para você ler a notícia, tem os paywall e tudo mais. Mas, cara, é um produto, entendeu? É a mesma coisa que você comprava em banca. Sim. Você vai comprar online. Você não pagava para comprar na banca. Exato. E ninguém reclamava. Eu acho que tem isso, assim, as pessoas precisam entender essas mudanças, né? Mudou, gente. E aí? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos sentar aqui e ficar reclamando? Ou a gente vai tentar entender como é que essa mudança está acontecendo? Como nós, que profissionais criativos e antenados e estamos sempre lá na frente, vamos adaptar essa mudança? Eu confesso para vocês que é realmente um desafio grande, assim. É realmente um desafio. Eu acho que é o grande desafio da fotografia atual, né? Do fotojornalismo hoje? Sem sombra de dúvida. É porque você tem que incorporar outras coisas também, né? Eu conheço vários fotógrafos que têm um pouco de, não diria receio, mas criam uma certa barreira, por exemplo, para você fazer vídeo também, Uhum. né? E, na verdade, a fotografia hoje você tem que pensar ela muito mais em multiformato do que só aquela chapa 10x15 congelada para uma publicação específica. Você tem que ter... Você tem toda a razão. Você pode trabalhar em multiplataformas, né? Você pode fazer mais. E, inclusive, isso só agrega ao teu trabalho. Então, tem todo um mercado aí para se descobrir Meu Deus do céu. e para se incorporar dentro do trabalho da fotografia, que não só o ato fotográfico específico de bati uma chapa e está pronto o meu trabalho. Não. O que a gente precisa entender é que mudou. Mudou o jeito de fazer fotojornalismo. Aquela escola tradicional, ela acabou. Ela perdeu seu valor? Claro que não. Óbvio que não. Né? É óbvio que se a gente der um trabalho para um fotógrafo, nós, né, da velha guarda, e botar um outro menino novo, com toda a tecnologia que ele já tem... Esse pessoal que já nasce digital. Já nasce digital nessa meninada, quem que vai fazer melhor? Não sei. Tem que ver o material depois, né? Agora, os dois são capazes de fazer. A diferença é como eles vão fazer. Provavelmente, eu acredito muito no que você falou, Milão. Ainda há um ranço, né? Uma nostalgia aí, né? Porque a fotografia só é se ela for feita assim. Mentira, né? É uma mentira do mundo. Hoje, não. Hoje a fotografia é do jeito que você achar que deve ser e do jeito que ela encaixa melhor no produto do qual você está trabalhando. Isso não impede nem dificulta você, por exemplo, o Milhão sabe disso, de você fazer um trabalho específico, com aquela fotografia documental, que você vai poder passar 2 meses lá no Peru, né, fotografando uma situação específica, né? Isso não mudou. Você tem ainda veículos de comunicação e da imprensa que consomem isso e pagam muito bem por isso e querem ainda cada vez mais. Porém, se eu estiver errado, vocês me corrijam, essa empresa que procura esse tipo de trabalho, ela quer a nata, ela quer um trabalho muito bem feito. Ela vai buscar um profissional que ela tem certeza que vai trazer um resultado fino para ela. Eu acho que hoje não cabe mais a fotinha. Tanto para o digital feito com celular, quanto por um profissional competente. Tanto que você vê uma publicação hoje com uma fotinha e você nem presta atenção na foto. Você vai direto para a matéria porque a foto nem interessa, tá, né? Torta, tá feia, tá mal feita. Porque não foi feita por um profissional. Né? E isso é perigoso, porque ela perde a informação, né? Ela perde a vida dela. E é uma pena que isso tenha acontecido. Mas eu acho que a responsabilidade maior ainda é do repórter fotográfico, de perceber essa mudança. E aí? Como é que eu vou contar essa história nova, né? Pegando o gancho disso, então, que é uma coisa que eu vejo, assim, já vários fotógrafos me disseram, e amigos nossos fotógrafos disseram assim, o fotojornalismo morreu. O fotojornalismo e o jornalismo morreu. Uhum. Eu já acho que é o contrário, entendeu? Eu acho que a gente está, na verdade, na melhor fase, porque se você pega o cenário de jornais hoje, em que boa parte do conteúdo que você vê é entretenimento, porque a maioria dos jornais, e isso você pode me corrigir se eu estiver errado, não, claro. Da forma como eu vejo como leitor, eles buscaram, vamos dar para não perder mercado, para continuar podendo existir, vamos dar para o público o que o público quer. E o público quer muito mais entretenimento, né? Quer muito mais aquelas coisinhas, sei lá, vídeo de gatinho fazendo coisa engraçada, né? Dá zilhões de views.
E, na verdade, eu sempre achei que o jornalismo e o fotojornalismo era você dar para o público o que ele precisa, né? Que não é necessariamente o que ele quer. Mas, enfim, quando você tem um cenário desse, que boa parte do conteúdo que você vê nos jornais e portais hoje em dia é entretenimento, quando você faz um trabalho bacana, aquilo se destaca muito mais. Exatamente. Então, em teoria, a gente estaria na melhor fase para fazer bom fotojornalismo hoje do que anos atrás concorrendo com um monte de gente fazendo bom material. É isso mesmo. Pegando carona nisso, Miléo, a diferença talvez seja, como eu estava falando, é como a gente vai fazer. Né? Há um tempo atrás, você passou por isso, a gente fazia especiais, né, de 3 páginas, 2 páginas, ou uma página durante 2 semanas, com 4, 5 domingos, né, com fotos, textão. Né? Cara, hoje não cabe mais textão. Agora, não quer dizer que um texto curto ele é de pior qualidade, que você precise de ter um textão para ele ser bom. Às vezes um textão é redundante. Né? Eu acho que o desafio hoje está em você conseguir fazer um texto menor, entregar para o nosso leitor algo que chame a atenção dele, que mesmo que ele não queira, que ele busque, que ele se interesse por aquilo, e de preferência com uma bela imagem. Porque também não adianta ter uma série de 22 fotografias na página que nenhuma delas contam absolutamente nada. Eu prefiro ter uma baita foto do que um monte que é só boinha salva-vida, né? Para se juntar e ninguém afundar. Então, eu acho que o desafio é esse. Assim, eu concordo contigo. A gente está talvez no melhor momento nosso, assim, da reinvenção desse nosso trabalho. A melhor fase da fotografia, né? Eu acho um desafio muito grande, né? Cativar novamente, né? Vencer os gatinhos fofinhos e as receitas de comida fácil. E o Mazo, você como um editor de fotografia, a gente já falou aí de um dos principais veículos de comunicação hoje no Brasil, né? O que se busca em um fotógrafo hoje que quer ingressar na fotografia de jornal? O que um editor olha num fotógrafo hoje? Uhum. O cara chegou lá com um portfólio lá em cima da tua mesa, o que vai fazer você dizer, vou contratar esse ou esse? Verdade. Eu hoje busco verdade. Eu quero hoje um fotógrafo que saiba e tenha coragem de fazer uma fotografia de verdade. Seja ela voltada para esse mercado novo da internet rápida, né, dessa coisa louca, mas eu busco verdade, cara. Porque o que eu vejo hoje muito é muito filtrinho, é muito discurso. E eu sempre tiro uma terça-feira de manhã para receber novos profissionais lá que queiram levar seus portfólios. É só entrar em contato comigo e agendar. Aí, galera, já anotem. Terça-feira de manhã. Me liga na segunda, a gente combina. Mas o que eu vejo muito hoje é muita mentira, muita falsidade na fotografia. Que eu não vejo nenhum problema você fotografar com o teu celular e botar um filtrinho de efeito ali no Instagram. Ok. Mas entenda que é uma fotografia bonitinha, né? Dá preguiça isso. Esses dias mesmo teve um cara lá que foi conhecer, me ligou, pediu pra ir lá mostrar o trabalho dele e tal. Beleza. O cara não levou nada. Dá pra fazer esse silêncio mesmo. O cara não levou nada, cara. E aí como é que eu vou avaliar o trabalho dele? Eu só sei que ele é fotógrafo porque ele disse pra mim que ele é fotógrafo, né? E, enfim. E aí? Como é que eu vou... Né? Não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer, né? Batemos 10 minutos de papo, tomamos um café e ele foi embora, né? Na verdade, você recebeu uma visita, né? Enfim, Uma visita. Né? Então, hoje eu busco verdade, cara. Verdade, muita vontade, sabe? Alguém que tenha vontade de redescobrir, sabe? De fazer as coisas, de ir lá fotografar, de buscar uma história, de se envolver com essa história. Eu acho que a essência não mudou, sabe? Na essência a gente não mudou. Eu falo que repórter fotográfico, ele tem que ser curioso, né? Sempre teve que ser curioso. É um cara que não fica satisfeito em ir lá, fazer uma foto e achou que tem a foto. Curioso e insistente, né? Insistente para achar aquela foto fica que ali. Ele vai saber que é a foto. Eu me lembro contar rapidinho que o Sadal uma vez chegou o imperador do Japão lá em Londrina para uma visita.
E por medida de segurança, eles colocaram um carro clone. A imprensa toda foi para o aeroporto, o carro clone saiu. Todo mundo saiu atrás. E o Sadal ficou desconfiado. O Sadal vou esperar. Dali um pouco aparece o verdadeiro carro do imperador. E ele saiu atrás. E o carro quebra no meio da avenida. Aí tiveram que tirar o imperador de dentro do carro e passar para o outro. Quando fizeram esse movimento, ele conseguiu fazer a única foto do imperador em Londrina. Sabe por quê? Porque ele ficou lá. Ele é curioso, ele é desconfiado. O fotojornalista tem um sexto sentido, Tem, né? eu acho que tem, cara. Eu acredito piamente nisso. E eu busco isso, cara. Eu busco um cara que... É curioso isso, né? Porque eu estou me tocando agora. A gente fica de olho em repórteres fotográficos que tenham a essência do antigo repórter fotográfico, mas que tenha também, fundamentalmente hoje, a conexão desse novo mercado. Ó, que bomba. Me toquei disso agora. Olha só, pessoal. Old school no mundo moderno. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque, essencialmente, a gente precisa ser curioso, a gente precisa ter vontade de fazer, né? E aí você vai pegar essas ferramentas novas e misturar com essa tua curiosidade, com essa vontade. Eu não tenho dúvida que vai dar um bom resultado. Beleza. Momento de pausa para os nossos comerciais. Outra coisa que é sempre uma curiosidade e sempre perguntam pra gente nesse universo de jornal, né? Uhum. Como que você sabe que uma foto é boa? Porque existem duas coisas, né? Existe aquela foto que chegou daquele assunto que está quente no momento, né? E que você bate o olho e você vê na hora, essa é a foto do momento, né? E existe aquela foto que você sabe, cara, não serve hoje, mas isso daqui é algo para se arquivar numa pasta separada, porque ela vai servir daqui um tempo. Você é autor de uma foto dessas. É? É, do Temer, aquele papelzinho do Temer pegando fogo. Na manifestação de fora do Temer. Aquela foi e voltou. Toda vez que o Temer é preso, agora alguém usa aquela foto. Alguém usa aquela foto. É isso. Disse bem mesmo. Assim, tem... A fotografia é boa quando ela casa nitidamente, assim, perfeitamente com a manchete, com o texto, com a notícia. Né? Quando há uma tradução imediata. Você olha, a gente brinca que você olha para a foto, não precisa nem ler a matéria, né? Repórteres não fiquem bravos, mas é verdade. Quando essa fotografia, você bate o olho e fala, meu, é perfeita, né? Ela conta toda a história naquele momento. E é isso, assim, como o Miguel falou, parece redundante estar aqui, mas é isso mesmo. Tem fotos que naquela hora ela não funciona, dali um pouco ela vai funcionar muito bem. Mas como é que é essa percepção do próprio editor de fotografia? Como é que ele entende que, opa, essa foto aqui não tá legal para agora, mas eu vou poder usar ela daqui a 1, 2, 3 semanas? Fundamentalmente você tem que estar informado. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo ao teu entorno, né? Eu falo que outra característica fundamental de um repórter fotográfico, o cara precisa saber o que acontece na cidade dele, no estado dele, no país dele, no mundo dele. Ah, mas eu moro em Piraí do Sul. Você mora só porque você quer, Que é a cara. segunda melhor cidade do mundo. Segunda melhor cidade do mundo. A primeira é Belo Horizonte, se eu não me engano. Não. Primeiro é Paris, mas só porque a Torre Eiffel tá lá. Se a Torre Eiffel tivesse em Piraí, seria a melhor Olha, cidade. a pesquisa nova agora deu a primeira Londrina, a segunda Piraí do Sul e a terceira Belo Horizonte. Não. Tem que ver a fonte dessa pesquisa aí, porque eu acho que Ó, Belo Horizonte tá uma das melhores. Se Belo Horizonte fosse bom, você não tinha vindo pra cá. Exatamente. Pronto, calei minha boca, Bom, deixa pra lá. Piraí do Sul, segunda melhor cidade do mundo, você tá lá porque você quer ainda, mas a internet tá aí, o mundo você tá totalmente conectado. Então, primeiro, você precisa estar muito informado, né? E da minha função é obrigatório essa informação, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. E aí me permite saber o que está acontecendo, perceber que aquela imagem, e eu posso até queimar essa imagem. Às vezes, no afã de querer dá-la, eu posso queimar ela agora, porque ela é muito boa e ela se supera à notícia. Entendeu? Eu vou queimar ela. Eu poderia usar uma outra foto. Então eu guardo, falo, não, daqui a pouquinho eu dou essa aqui, que essa aqui vai ser mais legal. Vai casar melhor, porque vai acontecer isso ou aquilo. Está na cara que isso vai acontecer. E ela casa perfeitamente depois. Como é que é isso? Eu acho que é experiência, é intuição, é esse sexto sentido que é inerente ao fotógrafo. A gente saca, você fala, meu, peraí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem vários, né, na verdade, vários amigos fotógrafos e fotojornalistas, e aí
Essa é uma pergunta que ontem eu e o Milão a gente estava discutindo, né? Eu até falo, eu conheço mais fotógrafo que gente. Mas Até porque é perguntando... fotógrafo, gente. Mas perguntando para um editor de fotografia. Muitos fotógrafos sempre... Acho que a grande maioria deles, pelo menos já... não sei se é dizer passar, mas assim, já aconteceu com eles. E eles falam da seguinte forma: eu fiz um puta trabalho, fiz umas fotos totalmente diferenciadas, e a que vai para o jornal é aquela que parece que todo mundo faz. Por quê? Porque esse mundo é louco. Porque não é só o editor de fotografia Porque não é que só escolhe o a editor foto. que escolhe, né? A culpa fica pra gente e tá tudo certo. Eu falo que Deus não me fez grande à toa. Né? No alto dos meus 1,95 é para aguentar porrada mesmo, tá tudo certo. Cara, não é sempre que fica a palavra final da gente, assim. Às vezes muda rapidamente, em função de 1000 situações. Às vezes realmente, eu concordo plenamente com os fotógrafos que ficam putos, que já meteram a boca em mim, fiquem todos à vontade. Já aconteceu comigo, sabe? Pô, como é que eu, editor, fui lá pro Nordeste, fiz um trabalho bacana e na hora de publicar eu não consegui vender uma foto minha para a página interna? Porque tem outras coisas que acontecem, precisa casar melhor com o texto, a gente precisa ter um cuidado grande, assim, às vezes a gente se apaixona pela foto. E a paixão pela foto ela é perigosa. Né? Você acredita piamente que ela é perfeita, ela é. Mas há um outro detalhe que ela não casa naquela situação. E há um outro detalhe que ela não convenceu o diretor ou o editor daquele caderno específico. Entendeu? Que ele prefere uma outra foto sua, que não é aquela que você se apaixonou. Cara, é muito detalhezinho, muda muito rapidamente. É difícil. E acaba que o fotojornalista, quando entrega um material, ele acaba entregando uma história, mas ele passa por vários pontos de vista, né? Sim, o ponto de vista dele próprio, o ponto de vista do editor de fotografia, o ponto de vista do editor de uma outra... De uma outra editoria de economia. Lá, e a gente estava até comentando, quando a gente falou sobre isso, isso acontece bastante no fotojornalismo, mas não só no fotojornalismo, né? Só abrindo mais um parêntese aqui, isso acontece na fotografia comercial também, na fotografia de casamento. Eu e o Milão, a gente estava conversando esses dias que às vezes você faz uma baita de uma foto de uma cerimônia, aquela é a foto, e você entrega todos para os noivos. Eles publicam nas redes sociais a foto que... Poxa, por que... Aquela que você gostou não tá. Não tá. Mas por que eles colocaram essa e não colocaram a outra? São percepções diferentes, são pontos de vista diferentes. Então, assim, no fotojornalismo acontece a mesma coisa, né? Exatamente. Vai acontecer a mesma coisa todo dia. Todo dia. Aí você tem que ficar brigando, né? Chega uma hora que você fica chato, né? E tem dia que você não tá afim de brigar também. Tem dia que você tá afim. Tem dia que vale a pena brigar. E às vezes o cara se apaixona tanto pelo material e ele se ilude de que aquela foto é magnífica. E ela não é tudo aquilo, entendeu? E às vezes você precisa ser um pouco educado, assim, para não falar pro teu amigo que trabalha todo dia com você, fala, isso aqui tá uma merda, né? Mas não dá para falar isso para ele porque ele tá apaixonado. Ele vai tomar um fora da namorada, né? Ele vai ficar puto com ela, vai beber, escutar Reginaldo Rossi. E não é por aí. Dormir no banco da praia. Coitado, né? Cara, a tarefa da gente é difícil, cara. Pegar o trabalho de uma pessoa é quase que um filho, né? Meu Deus do céu. E aí tentar compor isso e colocar no contexto melhor, sabe? Naquilo que você não só acredita, mas também dentro do parâmetro do jornal, do plano editorial, né? É mais complexo do que parece. Isso é outra coisa que eu ia perguntar. Porque o jornal ele tem uma linha... não digo só editorial assim, mas uma linha de imagem mesmo, né? Esse é o estilo de foto que geralmente a gente dá. Vários veículos de imprensa têm, né? Sim. Uma característica. Eu falei o jornal, não especificamente falando da Gazeta. Sim, claro. Né? Enfim. Tanto que a gente tinha aquele jargão, né? Não fez nenhuma pra Gazeta. Não fez pra Gazeta? A gangue do Salgado? Não fez pra Gazeta. Quanto de trabalho autoral
que um fotógrafo consegue botar dentro de uma pauta de jornal. E é claro, existem as pautas especiais que te dão, né, uma latitude maior para você trabalhar dentro do que você quer e tal. Mas você tem o hard news ou aquela pauta mais encomendada específica de uma coisa que não é um projeto maior e que você tem que seguir mais ou menos. Eu adoraria dizer para você agora que 100% do trabalho dele é autoral, mas é mentira minha, se eu dissesse. Mas eu também não posso negar que a gente não pode desistir. É aquela velha história, né? Aí eu acho que falta um pouco da malandragem do próprio fotógrafo. Né? Da brincadeira que a gente fazia, fez para a Gazeta, né? Era de não fazer. Né? Eu vou ganhar as contas amanhã. Era de não fazer, seja para quem for, sabe? Era de insistir e colocar a tua cara. Eu vou fazer essa pauta só com a cinquentinha. Estou dando um exemplo bobo aqui. Mas o cara não aguenta, né? Ele não aguenta. Daqui a um pouco ele mete uma 16-35, vai no carão, né? E faz aquela foto que já foi feita várias vezes, né? Na cara do crime, assim, com grande angular, distorcido, flash para limpar a sombra e tal. Qual que é o problema da sombra? Nenhum. Ela faz parte da fotografia. Meu Deus do céu, só existe a fotografia porque é luz. Luz provoca sombra. Aí o nego vai lá e mete 4 flashes para limpar a sombra. Senão todo mundo fazia HDR, né? Exatamente. Né? E eu acho que, de novo, olha, a gente vai dar no rabo, né? De novo é a culpa do fotógrafo que faz... que ele começa a deixar de fazer aquilo que é uma característica dele. Entendeu? E começa a fazer mais ou menos o que o mercado está buscando. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu acho que é fundamental a gente não deixar de fazer. Eu tinha uma época, quando eu fotografava mais, principalmente tinha uns amigos que falavam, o pessoal de jornal, assim, porra, mas não tem uma foto um pouco mais aberta? Não, por quê? Porque eu já fotografava, como eu fazia meu laboratório, né? Eu fotografava já dando o corte final já. Eu faço isso até hoje. Às vezes eu me ferro por causa disso. E aí o diagramador não conseguia mexer na minha foto. Ele não conseguia dar corte nela. Porque eu travava o negócio da proporção que, ou ele usa daquele jeito ou ele usa daquele jeito. Entendeu? Eu não era muito querido por isso. Mas, paciência, era meu trabalho. Eu acho que falta um pouco disso, assim. Um pouco de se impor um pouco. A minha linguagem é essa, o meu trabalho é esse. A minha linguagem é essa e a foto é assim. Vocês me contrataram por causa disso, vocês contrataram meu serviço por causa disso. Acho que tem um pouco de receio, o cara vai lá, faz a linguagem dele e aí faz diferente um pouquinho para poder... vou fazer isso aqui porque eles vão encaixar. Tá na cara que eles vão encaixar aquela. Porque aquela é mais fácil. Não dá trabalho, precisa pensar. E o cara lá da diagramação tá enlouquecido para fechar o negócio, sabe? E aí, mais rápido. Sim. Então, aproveitando, né, claro, que a gente entrou nesse assunto de impor a sua identidade dentro do trabalho fotográfico, eu quero te perguntar como é que está o Ressignificar. Sim. O Ressignificar é um projeto que o Maso faz, né, de fotografia autoral. Eu queria que vocês explicassem um pouco, né, se você se sentir confortável quanto a falar de um projeto que é muito teu, muito pessoal e que ainda está em desenvolvimento, eu acredito. Sim, então, queria perguntar como é que está o Ressignificar. Cara, ele está bem, obrigado. Primeiro conta aí pro pessoal que não sabe o que é o Ressignificar. Claro. Deixa eu contar. O Ressignificar é um projeto que acontece já eu sou ruim de data, uns 3 ou 4 anos, já 3, acho que 3, sei lá. Que ele nasce de uma necessidade muito grande minha de ressignificar a minha fotografia. Fiquei muito tempo como editor, fotografando pouco, e aí eu voltei a fotografar as minhas coisas e não gostei do que eu estava fazendo. Achei que eu estava meio engessado, parado um pouquinho no tempo, assim. Mesmo que algumas pessoas digam que não. Mas eu comecei então a rever o meu trabalho e rever a forma como eu fotografo. Junto com isso, eu tomei como base um problema que eu tenho. Eu sou portador de síndrome de pânico. Hoje está controlada, tomando medicação, fazendo tratamento, está tudo certo. Mas ela está ali, né? Uma hora ela, de vez em quando, ela põe a cara na janela. Não tem problema. Por quê? Porque essa síndrome de pânico começou a me impedir de fazer o que eu mais amo de fazer na vida, que é fotografar. Eu só sei fotografar. E eu falei, bom, então eu resolvi pegar como ferramenta de enfrentamento do pânico a minha fotografia. Por isso, ressignificar.
ressignificar o meu estado de espírito, o estado emocional e o meu estado fotográfico. Eu então comecei a fotografar num período em que eu estava bem mal, durante crises de pânico, que eu fiquei muitos anos sem nenhum sintoma, a doença tinha estacionado, e a coisa de 3 a 4 anos ela voltou, e voltou galopante mesmo. Teve dias que eu não conseguia sair de casa. Isso começou a me preocupar muito. E aí, como eu me sentia muito seguro na minha casa, o que eu resolvi fazer? Ou eu reclamo e não faço nada, ou eu começo a fazer. E eu falei, bom, vou fotografar dentro da minha casa. Então, 90%, 95% do meu trabalho foi feito no quintal da minha casa. A ideia de tentar reproduzir, tentar colocar no papel as sensações que o pânico me trazia. Não só o medo, mas também os pensamentos, os impedimentos, o novo olhar, assim, de me reconhecer como pessoa, como fotógrafo, nesse momento tão turbulento, assim. Eu já fiz o primeiro capítulo, a gente fez uma exposição no Memorial de Curitiba, que foi, graças a Deus, um sucesso muito grande. Eu tive 44 mil visitantes que assinaram o livro, né, pelo menos. Provavelmente um pouco mais. As pessoas não leem, né, não assinam. Não tem muito esse hábito. Aí eu inscrevi esse projeto na lei do mecenato, fui aprovado em primeiro lugar com 96% de aprovação. Agora está nesse processo burocrático, né, de buscar financiamento. Buscar financiamento. Para fazer um livro, isso? Exatamente. A ideia é... Eu estou fazendo o segundo capítulo, ele continua sendo feito. Esse ano eu coloquei o ano de 2019 para encerrar, porque senão isso não vai parar nunca, né? Eu acho que já amadureceu e ele tem que ser encerrado. Um ponto final. Não quer dizer que eu não vá fotografar daqui para frente, no resto da minha vida, momentos ressignificar. Claro que eu vou, mas o projeto precisa ter um tempo para começar e acabar. E acaba em dezembro de 2019. A ideia é lançar um livro com alguns textos e com todas as imagens. E uma exposição que vai contemplar o primeiro e o segundo capítulo. É muito forte, como eu disse no primeiro momento, é áspero, mas é intenso e é muito verdadeiro. E eu estou muito feliz. Enfrentei algumas barreiras grandes aí, alguns socos no estômago, mas saltos de vitória também apareceram, então foi muito bacana. Assim. Eu estou muito feliz. É de usar a fotografia como ferramenta para... Eu usei a fotografia como ferramenta de enfrentamento ao pânico, a essa doença específica, né? Que poderia ser qualquer outra coisa. Eu já vi trabalhos de pessoas que usaram contra o câncer, contra a depressão, contra a preguiça, contra o marasmo, né? Eu acho que o importante é você usar aquilo que você sabe fazer de melhor, que é você, que é a sua essência, no meu caso, a minha fotografia, a teu bem. Sabe? Use isso para crescer, para aprender. Eu aprendi muito, a ponto de mudar mesmo o jeito que eu fotografava. Até eu fiz tudo isso numa câmera rangefinder, eu não usei DSLR, é tudo uma rangefinder, então até o jeito de olhar, né, de posicionar a câmera no rosto, o olho dela, né, muda tudo. Eu criei esse desafio, assim, eu quero mudar tudo. Fiz muita bobagem no começo, continuo fazendo umas bobagens, mas eu estou satisfeito com o trabalho, assim, tá ficando bacana. O segundo capítulo está muito diferente do primeiro capítulo. Até uma preocupação minha, assim, de uma desconexão forte, assim. Eu tenho uma amiga que faz a curadoria para mim e ela disse, relaxa, porque é isso mesmo. Há um salto aí, há uma mudança nesse processo, né? Então, tá bacana, tá bacana. Logo, logo a gente vai ver o restante do material. E o pessoal consegue ver o que já tem? Eu vi lá no Instagram você bota bastante coisa, né? Alguma coisa no Instagram. Ali no Instagram são ensaios para testar, são iscas ali. Eu não sou muito de Instagram, eu sou meio preguiçoso com isso, com mídias sociais de uma forma geral. Mas no Instagram tem alguma coisa, tem no Flickr também, tem alguma coisa ali. E eu estou para lançar uma página só do Ressignificar, específico, assim. Beleza, a gente vai deixar os links aqui na descrição certeza. Da entrevista. Bem, a gente está chegando ao fim. A gente tem uma tradição que eu e o Hamilton, inclusive, furamos nos episódios passados. Nos dois últimos. Não, tocar uma moda de viola? Não, que a gente dá dicas no final do episódio, né?
que não necessariamente dicas de fotografia. Pode Ok. ser dica de um livro que você leu, que você acha que as pessoas deveriam ler, porque ele tem algum conteúdo que é interessante, de um filme, de uma música, de um lugar que você foi, enfim. Então, dá uma dica aí pro pessoal. Olha, eu assisti novamente pela 10ª vez um filme chama Ida. É espetacular, de uma sensibilidade, de uma doçura, e é uma aula de fotografia preto e branco para quem quiser. Então, se você puder assistir, Ida. Tem Netflix? Tem no Now. Não. Netflix eu não sei, no Now eu sei que tem. Então, ó, segue lá a dica do Mazo, assista um filme Ida. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer imensamente a participação do Alexandre Mazo. Eu que agradeço. Foi muito boa essa conversa, esse bate-papo, né? O café tava ótimo. O café também. tava ótimo. Graças a Deus. Mas queria agradecer em nome do Arquivo Hall. Maravilha. Eu que agradeço a iniciativa de vocês. É fundamental para a nossa fotografia, para o nosso mercado e para nós fotógrafos. Isso é fantástico. Que Deus abençoe o caminho de vocês. É muito legal. Legal. E para você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando nas redes sociais. Na verdade, é só uma rede social, é o Instagram. Então digita lá, @arquivo_hall. Toda semana tem um episódio novo. Então pode ouvir lá no teu agregador favorito, seja Castbox, Spotify, qual outro, Miléo? Tá no iTunes, tá no iTunes, Anchor, enfim. isso. O agregador que você usa aí, a gente vai estar lá, só procurar por Arquivo Hall. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Hamilton Zambianchi. Eu sou o Henry Miléo. E é isso aí, valeu, tchau.